Paz do Senhor. Hoje irei criar um vídeo sobre um assunto muito polêmico que tem retirado muitos dos templos, das igrejas, dos locais de adoração a Deus por uma falsa teologia e ensinamento satânico, e hoje iremos analisar este assunto. Iremos começar analisando a palavra templo e os seus significados, e entraremos em Atos capítulo 17 para estudarmos sobre o que realmente Paulo disse sobre templo nesta passagem. Vamos iniciar. A palavra templo, eu irei perguntar a vocês o que significa a palavra templo. Infelizmente, ninguém tem como definir um significado de um termo, de uma palavra, sem uma frase. Torna-se necessário uma frase para que a palavra tenha o seu real significado. Ou seja, uma palavra só não significa nada. Ela precisa de todo um texto, de todo um contexto, para que o seu significado apareça. Iremos analisar em algumas passagens bíblicas a palavra templo. Vamos lá? Em Atos capítulo 22, versículo 17. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Nesta passagem, a palavra templo significa o templo de Jerusalém. Ele estava orando no templo. Paulo orava no templo. Paulo era o templo de Deus e estava orando no templo de Jerusalém. Não vamos confundir as coisas, cada palavra tem o seu significado. A palavra templo, nesta passagem, significa templo de Jerusalém e não templo de Deus, sendo o ser humano. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8 e o versículo 10. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, por aí vai. Nesta passagem, templo dos ídolos não se refere a ninguém, um ser humano, como sendo o templo de Deus. Apocalipse 21 e versículo 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A primeira palavra templo neste texto se refere a um templo de adoração a Deus. A segunda palavra templo se refere ao próprio Deus, como ele sendo um templo. Vamos conferir novamente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, esta passagem se refere templo, na segunda colocação de templo, como o templo sendo o próprio Deus e o Cordeiro. Agora vamos ao versículo chave da teologia inventada e propriamente dita em cima deste texto. O texto usa a expressão templo de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Nesta passagem, a expressão e o templo aí, templo de Deus, refere-se a nós como sendo o templo de Deus. Nós somos o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. Existem outras passagens e iremos analisar uma outra passagem utilizando essa mesma expressão.
Mateus 21, versículo 12. E entrou Jesus no templo de Deus. Olhem agora. Templo de Deus. E expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa, ele estava se referindo a quê aí? Ao templo de Deus, que era o templo de Jerusalém. A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Neste texto, Jesus chama o templo de Deus de minha casa. E ainda diz assim, a minha casa será chamada casa de oração. Jesus aqui no texto se refere ao templo de Jerusalém como sendo a casa dele, uma casa de oração. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Neste texto, a minha casa será chamada casa de oração, estava se referindo ao templo de Jerusalém. Não é pecado se reunir para adorar a Deus em nenhum local, nem em praças, praias, escolas, casas, templos e qualquer outro lugar, montes, nada disso é pecado. Ainda dizem por aí os líderes dessa teologia satânica de que Jesus não fez templo e nem mandou fazer templos. Jesus não mandou fazer templos, Jesus não mandou fazer hospitais, Jesus não mandou fazer escolas, então você não vai mais estudar porque Jesus não mandou fazer escolas. Jesus não mandou fazer praças, Jesus não mandou fazer residências, você tem que ficar na rua. Não vamos utilizar texto sem contexto para criar certas situações sem lógica alguma. Iremos agora entender o que está escrito em Atos, capítulo 17. Vamos lá? Lendo Atos, capítulo 17, verso 24, isoladamente, teremos uma outra ideia da interpretação real. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. A princípio, quando lemos isso, entendemos que os templos feitos por mãos de homens são os templos evangélicos. Não. Vamos começar a entender todo o texto de Atos 17. Paulo está em Atenas. Lá não tem nada de templo de Jerusalém. Ele nem citou o templo de Jerusalém. Vamos analisar alguns detalhes muito importantes desta passagem. Vamos começar do versículo 23. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Ou seja, Paulo começou a olhar vários santuários e encontrou um altar onde estava escrito ao Deus desconhecido. Neste altar não havia um templo de ídolos como os outros altares. Naquele altar estava escrito ao Deus desconhecido. Aquele altar estava vazio, sem templo. Vamos continuar. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Que templos são esses que Paulo fala? No plural, templos, e não ao templo de Jerusalém, que havia na época. Ele está falando os templos dos ídolos.
Porque esta palavra templo também significa templo dos ídolos. Então, Deus não habita em templos dos ídolos. Templos dos ídolos, nesse texto, significa imagens de esculturas. Vamos ler mais abaixo. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Por quê? Porque ele está falando de imagens de esculturas em Atenas. Nada tem de templo de Jerusalém neste texto. Templo, aqui neste texto, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Por que ele utilizou essa passagem? Porque os templos eles recebiam oferendas e eram servidos por mãos de homens, eram construídos por mãos de homens e servidos também por mãos de homens. Não fala em templo como igreja, templo como esse templo evangélico que abriga os membros para se reunirem e adorarem a Deus. Vamos procurar entender melhor e ler o texto por completo, analisando cada detalhe e todo o texto e o contexto, para que possamos entender o real significado de cada palavra. Um grande abraço a todos e fiquem na paz.